E hoje é uma convidada, olha aí, muito especial. E eu quero dizer para você que essa nossa convidada, ela é uma prova viva de que o fim de um capítulo não define o resto da sua história. Ela tem como profissão técnica de agente comunitário de saúde e é também terapeuta holística. E, acima de tudo, também ela é escritora. Mesmo muito nova, eu já entendia que existia algo maior, né? Nossa. E que existia outros caminhos. O ponto central do meu livro é voltar à origem. É voltar de onde saímos antes mesmo de nos formar no ventre. A gente costuma usar uma frase que mulher que não teve colo de pai, ela está propícia a sentar em qualquer outro colo para se suprir. A prática funciona assim. Se você me chega com uma queixa que está com uma dor, eu não vou te dar um remédio ou te prescrever uma medicação para sua dor. A gente procura entender o que tem por trás dessa dor, qual que é a raiz. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Hora Mais com Lourdes Estrosiati. Se nós estamos chegando até você é porque nós temos um patrocinador oficial. Móveis Plaza, tudo para o seu lar. E como de costume, toda semana nós trazemos um convidado ou uma convidada para dar o seu testemunho de vida, sua profissão, falar um pouquinho para a gente. E sempre nós dizemos, e eu vou repetir, vai te inspirar. Estamos iniciando o nosso quadro Vozes de Sabedoria. E hoje é uma convidada, olha aí, muito especial. E eu quero dizer para você que essa nossa convidada, ela é uma prova viva de que o fim de um capítulo não define o resto da sua história, entende? Ela, aos 35 anos, vou falar o nome dela já para você já saber de quem eu estou falando. Lucélia Andrade. Ela é esposa, mãe, cristã. Ela tem como profissão técnica de agente comunitário de saúde e é também terapeuta holística. E, acima de tudo, também ela é escritora. A trajetória da Lucélia é marcada, escute, por desertos que muitos julgariam intransponíveis. Mas para ela, tudo isso transformou em caminho de cura e inspiração. Eu quero te convidar, vamos mergulhar juntos nessa história de superação, humanidade e, acima de tudo, propósito. Vamos receber nossa convidada, então, a Lucélia. Lucélia, seja muito bem-vinda, muito obrigado pelo seu sim, para estar aqui conosco no Hora Mais com Lourdes Estrosiati. Eu que agradeço, Lourdes, pelo seu convite. Para mim é uma honra estar aqui neste momento com você. Lucélia, nós sempre temos um costume de dar um mimo para os nossos convidados, porque dão o seu sim, dispõem de um tempo para estar aqui partilhando sua vida. E o mimo é esse que está na sua frente, é essa caneca. Muito obrigada, linda. E essa caneca é do nosso mais novo colaborador, patrocinador, Casa do Estudante, tudo para materiais escolares e também lá tem objetos para presente. É só você procurar Casa do Estudante. Lucélia, vamos bater o nosso papinho, começar aqui, que eu sei que a sua história é linda. E
toda a trajetória, ela nasce de uma história. Para entender você como terapeuta, holística, como escritora que você é hoje, mas eu quero conhecer a mulher que atravessou tantos desertos, mas se reinventou. Então eu te pergunto, como você descreve os capítulos mais desafiadores da sua vida e como que você encontrou resiliência em tudo isso? Então, Lourdes, a minha vida desde a infância, como você citou, foi de muitos desertos, né? De muitos processos difíceis. Eu vim de uma infância difícil, eu sou a mais velha de 14 irmãos. 14 14 irmãos, irmãos, todos vivos? um só que não está mais entre nós, mas o restante todos vivos. Nossa, que lindo. E naquele tempo tudo era mais difícil, né? Então Sim. eu venho de uma família onde eu passei muita fome, eu e meus irmãos, a gente chegou a Oh, meu passar Deus. fome, muita dificuldade mesmo financeira, dificuldade para ir para a escola, tudo era muito difícil. Mas mesmo assim eu conseguia dentro de mim ver algo que eu não conseguia ver ao meu redor. Eu tinha aquela certeza que existia algo a mais para mim, que eu não pertencia àquela situação. Eu pertencia àquela família, àquele lugar, mas não àquela situação. Aquela realidade Aquela ali de realidade. dificuldades. Isso. Eu sempre tive essa certeza que aquela realidade não era a realidade que eu fui criada para viver. Desde muito nova eu tive essa certeza. Que coisa linda. E papai e mamãe ainda são vivos ou não? Sim, são vivos. São vivos. Nossa, e em que momento você percebeu que toda essa história, essas dificuldades, você poderia transformar essa dor em um propósito? Foi logo no começo dos meus 11 anos, quando eu 11 anos. conheci a Cristo pela primeira vez. Mesmo muito nova, eu já entendia que existia algo maior, né? Nossa. E que existia outros caminhos. Então eu me converti ao cristianismo aos 11 anos. 11 anos, uma Isso. criança. Isso. E eu era a única da minha casa que buscava por uma realidade diferente, usando a fé. Eu sempre usei a fé como um instrumento para alcançar aquilo que o meu coração desejava. Nossa, muito lindo, muito lindo. E eu pergunto para você, e a escrita, como que entrou? A escrita entrou na minha vida depois de um processo longo. Que da minha infância, dessa infância difícil que eu te falei, entrou a adolescência, que já não é fácil. Não, tá ali, né? Nem é criança, nem adulto, tá naquela Sim. travessa ali. E onde os sentimentos e os pensamentos são tudo, né, perturbados, ainda não tem uma identidade forjada, e vindo de onde eu vim na infância, então o caminho se continuou o mesmo, com aquele vazio e procurando preencher, e entrei em relacionamentos que só me frustrei, né, mais uma vez, e eu continuei ali quando eu conheci o meu esposo Douglas. Foi nessa fase, em 2019, quando casamos, eu encontrei nele um abrigo onde eu podia ser eu pela primeira vez, onde eu poderia descansar das minhas dores. Só que nesse descanso eu entrei em depressão. Sabe quando você tá tão cansada? Desmoronou. Desmoronei. Estava tão cansada, tão frustrada do passado, de tudo que aconteceu desde a minha infância, adolescência, até ali os meus 25 anos. E ali foi onde eu entrei no modo de descanso e foi difícil para sair desse modo. Eu imagino. Eu estava pensando, quando sabia que você tinha dado seu sim para vir aqui conosco, que a escrita é uma forma de eternizar as experiências, né, e compartilhar aprendizados. Deixa eu até mostrar para você. Olha aqui o livro da nossa escritora, O Poder do Hoje. Vale a pena ler. E o seu livro, eu vi que são mais do que páginas. Sim. E ouvindo a sua fala, a gente percebe que é um testemunho. E quando você começa a escrever, o que na sua mensagem você trouxe como ponto central que você quer deixar registrado aqui no seu livro, que você já deixou registrado? O ponto central do meu livro é voltar à origem. É voltar de onde saímos antes mesmo de nos formar no ventre.
Sabe, Lourdes, existe um Deus tão poderoso e tão perfeito que eu não aceitava a vida que eu estava vivendo por saber que eu tinha um Deus tão perfeito, que na minha cabeça era impossível um Deus tão poderoso, tão perfeito ter escrito uma história tão triste para eu viver. E ali foi onde eu tirei forças, voltei para minha origem, que é esse Deus que me formou com uma história perfeita e completa, com dias difíceis, mas com certeza de vitória. Então eu usei a minha fé. E é isso que eu quero passar nesse livro, que momentos difíceis existem, que momentos de escassez, de sofrimento e dor existe, mas a nossa história não para no nosso sofrimento. A nossa história não para no nosso passado ou naquilo que nos aconteceu, no evento que nos traumatizou, mas a nossa história continua quando voltamos à nossa origem. Nossa, é perfeito. Você que está nos acompanhando, de repente você está aí como ela esteve, lá no fundo do poço, vamos dizer assim. Mas tem um detalhe que ela falou que me chama muita atenção. Você sempre pensava, não é essa história aí que Deus escreveu para mim. Então, na sua vivência de fé, como mãe, como esposa, foi que te influenciou na sua escrita, no seu livro? Sim, com certeza. Foi depois de tudo. Depois que eu saí daquele processo de depressão, crises de ansiedade, síndrome do pânico, eu desenvolvi muitos problemas, né, de saúde mental por conta de um passado que eu carregava, que eu achava que aquilo era a minha história, que aquilo era a minha identidade, não era. A minha identidade é forjada num Deus que eu já falei aqui que é superior, que é maior que qualquer dor. Então, eu a partir do momento que eu decidi a deixar o meu passado e viver o meu presente, viver o poder do hoje, foi que minha história mudou e que tudo se reiniciou. Ô Lucélia, e que impacto você espera que os seus leitores, ao lerem seu livro, quando eles terminarem, o que você espera que eles encontrem aqui, através da sua escrita? Eu espero que eles se reencontrem. Na verdade, que eles tenham um encontro com ele mesmo, sabe? Que o leitor, ao chegar ao final, ele entenda o que aconteceu com ele não é um ponto final. Pelo contrário, é só um dos caminhos que ele vai percorrer para chegar onde o coração dele tem propósito. Que a história da gente não vai paralisar pelo medo. Lourdes, eu quero te deixar uma frase que o medo e a fé são os dois únicos instrumentos que traz à existência aquilo que não existe. E está em nossas mãos o poder de decidir. Eu vou usar a fé e vou romper com essa dor, com esse passado, ou vou usar o medo e vou paralisar e continuar aonde eu estou. Então, nós poderíamos dizer assim, que esses dois pontos aí, a fé te movimenta, e o medo te paralisa. Gente, Exatamente. olha aí, de repente você abriu na nossa página aí, tá aí. Pega esses dois para você. O medo paralisa, a fé faz você ir adiante. E, Lucélia, a sua história é impressionante. É impressionante como terapeuta, que eu vi que você já começou a falar, sua fé. Eu digo assim, se você está se inspirando aqui na nossa conversa, mas eu quero fazer um agradecimento especial à Móveis Plaza, R1 Modas, Farmácia Econômica Popular de Itaporã, Progeporã, Farmácia Santo Antônio, Centro Mídias e a Casa do Estudante. São pessoas que acreditam no nosso projeto de trazer histórias que sempre nós dizemos, eu e meu diretor tá olhando ali, o Cláudio, vai te inspirar e te inspiram. Lucélia, você se define como especialista em humanidade. E isso é poderoso, porque você tem um olhar para o ser humano na totalidade. Mas na prática, o que significa tratar o corpo, a mente, emoções e espírito como um todo? Como é mesmo isso? Na prática funciona assim.
Se você me chega com uma queixa que está com uma dor, eu não vou te dar um remédio ou te prescrever uma medicação para sua dor. A gente procura entender o que tem por trás dessa dor, qual que é a raiz, como originou, de onde veio, como começou, tratar a causa e não em si a situação. Entendi. Não é que a gente fala assim, tá com dor de cabeça, vai lá e toma aquele remédio, vai passar momentâneo, mas a causa, a raiz está lá escondidinha. Isso, E você começa de lá, então. sim, E eu lendo seu livro, você fala em 4 pilares, isso. né? E como que você analisa para buscar a raiz do problema, a questão da espiritualidade, usando esses 4 pilares, mas primeiro diz quais são mesmo esses 4 pilares. Eu acredito que os nossos seguidores vai ficar curiosos em saber. Então, hoje nós temos o pilar físico, que Físico, somos nós, o nosso corpo, o mental, o emocional e o espiritual. opa, físico, Mental mental, espiritual. e o nosso emocional. Olha aí, pensa bem. E daí, a partir dessas 4 realidades que faz a gente ser o todo, você começa a trabalhar, é isso? Isso. E esse trabalho começa com o quê? Ouvindo a pessoa falando, como que é? Fala um pouquinho. Começa com a escuta. Eu escuto o paciente, vou ver a queixa dele, analisando um todo, desde o comportamento, porque às vezes a causa a gente acha que está só nas palavras e o comportamento, como eu falo, como eu reajo, as minhas expressões falam também. Não é só palavras que falam. Então a gente estuda o paciente como um todo, desde as suas reações quando ele toca no assunto, até as emoções, né, que são externadas através daquilo que ele está falando. Porque às vezes a gente acha que o problema está no sentimento e não é. É normal, como seres humanos, termos os sentimentos. O que acontece a partir dos sentimentos que eu estou Os sentindo. sentimentos podem ser a raiva, o amor, o ódio. Isso. E a partir disso, o que eu faço a partir disso? Você me despertou uma raiva, por exemplo. Sim, Tá tudo bem, a ira tem até na Bíblia, né? sim. Ireis, mas não pequeis. Mas a partir dessa ira, o que eu estou fazendo? Eu estou guardando rancor, ressentimento? Eu estou planejando uma vingança? E é aí que já entra as raízes espirituais. Entendi. Porque às vezes aquele externou aqui, mas lá atrás já ficou e você vai trabalhar em cima disso aí. Isso. Que lindo, é bem interessante. E você teria, assim, um exemplo de transformação de algum paciente seu que você acompanhou como terapeuta? Falar, não, eu acompanhei, não precisa citar nome, mas veio assim, assim e hoje está dessa forma. Teria algum exemplo? Sim. Os pacientes que mais procuram são mulheres. São Mulheres. mulheres e, na maioria, com a mesma queixa sobre relacionamento. Não conseguir se relacionar como deveriam. Às vezes não conseguem se manter em relacionamento. E por trás disso, na maioria, a raiz foi lá na infância, lá na casa, com o pai, com a mãe, que não supriu, que não teve um olhar atento. Então essa mulher fica procurando. A gente costuma usar uma frase que mulher que não teve colo de pai, ela está propícia a sentar em qualquer outro colo para se suprir. Então é desde lá da raiz, sabe? Os pais suprindo os seus filhos nas suas necessidades, tornando eles maduros, pessoas adultas responsáveis, que têm responsabilidade pelo sentimento do outro, né? Então essas mulheres, a partir do momento que elas se ressignificam com o passado, a maioria abandono de pai, abandono de mãe. Então elas ficam tentando preencher o pai que ela não teve e não procurando o companheiro para a vida. Nossa, isso é forte, né? Essa frase que você falou me chamou muita atenção. A filha que não teve colo do pai. Ela está propícia a sentar em qualquer colo para preencher aquele vazio que ela não teve na infância. Oh, meu Deus, pai, você que está nos seguindo aí agora, ou mãe também, né? Olha o que a nossa convidada está dizendo, né? Uma mulher mãe, cristã, terapeuta, holística. Ela disse uma frase que é muito forte. E eu acredito que você tem que pensar, eu como mãe, com pai, o meu diretor ainda é solteiro, mas quando casar vai ter filho. Filho que não teve colo de pai,
ela vai querer sentar em qualquer colo para suprir essa necessidade. Então aí está a responsabilidade nossa de como em ser um bom pai, uma boa mãe. E talvez, Lucélia, aquele pai também não teve, né? Sim, e isso que eu tento passar para os meus pacientes, sobre isso, porque na verdade o que vemos é um ciclo infinito. O meu pai não teve, porque não teve dos meus avós, não vai passar para mim, que não vou passar para os meus filhos. Sim. Então é muito importante essa quebra de ciclos. Não, na minha família, meus antepassados teve muitos divórcios, mas comigo vai quebrar esse ciclo. No meu passado teve o vício do álcool que destruiu a família dos meus antepassados, então na minha vez eu vou quebrar esse ciclo. E a gente só consegue isso quando a gente volta para nossa origem. A gente entende o porquê fomos feitos e para que fomos feitos. Quando a gente entende isso, a gente consegue evoluir e ver todo o passado como apenas um processo e não um peso, como apenas um caminho, como se fosse um mapa te guiando até onde você precisa chegar. Nossa, isso é interessante, de saber isso aí, porque a pessoa às vezes começa a repetir sem saber, é isso? Sem saber, inconscientemente. Inconscientemente. E quebrar o ciclo vai ser quando procura uma terapeuta. Também, também. Também, né? Ô Lucélia, como que você equilibra a ciência e a espiritualidade e a experiência pessoal sua também, juntando tudo dentro do seu trabalho como terapeuta? Lourdes, a minha vida é um testemunho diário. Como eu te falei, eu vim de uma infância difícil, eu tive uma vida adolescente muito difícil, até os meus 25 anos foi tudo muito difícil, foi tudo muito pesado. Tanto que me levou para todas essas situações de saúde mental a qual eu falei aqui. Só que quando você decide viver pela fé, decide voltar à origem, se conectar com seu Criador, a tua vida vira um testemunho. E aí você eu não podia gerar filhos, eu era estéril, eu tenho 2 filhos. Meu Deus. Para sociedade, eu era uma pessoa que nunca ia alcançar um casamento por conta de tudo que eu vivi, dos traumas, e hoje eu tenho um casamento abençoado. Então, a fé é aquilo que eu costumo dizer. A fé é você colocar o pé sabendo que Deus vai te dar o chão. Você não precisa ver para você acreditar que vai acontecer. Você só precisa crer que Ele vai fazer. E Ele usa dentro da tua casa, Ele usa o teu dia a dia, Ele usa as tuas experiências passadas. As pessoas te olham e falam, meu Deus, essa é a Lucélia que eu conheci. Eu ouço muito isso. Sim. Essa é aquela menina tímida, tinha medo de tudo. É ela hoje quem eu estou vendo e a gente acaba se tornando inspiração para outras pessoas. E é esse o legado que eu quero deixar. Sim, você está com umas frases de impacto, até o meu diretor tem certeza que vai pegar. Olha o que ela disse, eu achei muito legal. Meu diretor fica atento ali. Você coloca o pé, você tem que ter um propósito, você tem que ter uma fé. Você vai andar e pode ter certeza que Deus vai te dar o chão. Isso é profundo. Sim. E uma coisa que você fala muito, que me chamou a atenção, do seu esposo. O meu esposo, ele foi um canal na minha vida. Ele foi o suporte, assim, Deus tem certeza que ele olhou lá do céu e falou, meu Deus, eu preciso mandar alguém para ser suporte para essa mulher. E me mandou o meu esposo Douglas, um homem forte, um homem que sabe o que quer, um homem alinhado com o propósito de Deus. E tudo que aconteceu a partir do momento que a gente casou, a gente está junto desde 2019, tudo que aconteceu na minha vida, pode ter certeza que ele está nos bastidores, me ajudando, me guiando, dando força, orando, intercedendo. Eu tenho um sacerdote que intercede pela minha família em casa, pela nossa família, né? Ô, gente, vai estar bom demais. Olha o que ela diz aí. O meu esposo é o meu suporte. Você que está nos acompanhando, homem, suporte para sua esposa. Você, mulher, é um suporte para o seu esposo.
A nossa terapeuta, veja bem, ela trabalha de uma forma integral, espiritual, na vida prática também. Ô, Lucélia, sua história é linda, nós temos que pensar o hoje, tá bonito, né? E o futuro, né? História como a sua inspira não apenas o que você já conquistou, né? Vendo a sua história, mas pelo que ainda vai acontecer. Eu te pergunto, quais são os seus próximos projetos como escritora e como terapeuta? Meus próximos projetos é lançar o segundo livro. Opa, olha aí, você tem o primeiro. Se você não leu, lê o primeiro, que o segundo está aí na mente já, e o Né? coração. Bem isso, só que também, Lourdes, eu gostaria, esse vai ser o segundo ponto, né? É trabalhar com coisas diárias, sabe? Uma frase numa caneca, numa caneta, numa agenda, com frases que te lembre o teu propósito, sabe? Trabalhar com uma linha que te lembre diariamente qual é o teu propósito, o porquê você está aqui. Que na verdade nos relembre, porque a gente Sim. sabe, mas às vezes as tribulações, os processos, o dia a dia agitado, a gente esquece para que fomos chamados para essa terra e qual é o nosso propósito. Ah, então seria uma linha de produtos que você quer, o Isso. livro, igual a. Bati aqui, mas o doutor não fica bravo, tá? Igual a nossa caneca, né? Nós temos aqui o logo do nosso Isso, podcast uma e frasezinha. os nossos convidados é essa aqui, né? Vozes de sabedoria, que sempre a gente traz, fala porque vai inspirar. Então seria isso, uma linha de produto, Isso. agendas, Isso, né? com uma frase, sabe? Que Que vai te você. dar. Creio no Senhor Jesus, por exemplo. Essa frase você tem que colocar que você falou. Coloque o pé que Deus vai te dar o chão. Eu acho que essa aí pode ser seus. Olha, eu já te sugeri uma escritora, imagina. Maravilhosa você. Eu pergunto para você, e a questão da terapia, dessa parte como terapeuta, o que que você pensa assim? E como a terapia também está no Brasil hoje, como que você vê? É conhecida? Na nossa região, aqui em Itaporã, não é tão conhecida a terapia holística. Holístico quer dizer integral de forma completa. É uma frase um pouquinho, né, Uhum. desconhecida, mas quer dizer que é. Holístico quer dizer completo e integral, de forma inteira. Ah, sim. Ela não é muito conhecida aqui na nossa cidade, só que eu vejo como o futuro para nossa saúde, a saúde do brasileiro, porque o brasileiro ele é cheio de fé. É O verdade. brasileiro ele é cheio de fé, não importa a religião, a raça, se é homem, se é mulher, o brasileiro é cheio de fé. Ele só precisa de um suporte para alinhar essa fé com a ação, porque fé sem ação ela é inválida, ela Sim, se torna loucura, né? sim. Então, eu acredito que a terapia holística é o futuro para a saúde, porque é a única, Lourdes, que consegue tratar o teu emocional, o teu sentimental, o teu espiritual, o teu físico, consegue alinhar, consegue dar um equilíbrio, consegue te dar um suporte em todas as áreas, não apenas desmerecendo ninguém, jamais, mas não apenas te dando um remédio para você tratar os sintomas que você está sentindo, mas verdadeiramente buscar a raiz daquilo, a causa. E é uma das poucas profissões que trabalha ali com alinhamento espiritual. Nossa, é muito bonito. Então, você que está nos acompanhando aí, olha aí, uma terapia, que se você se sentir chamado, já tem ela. Estamos chegando ao final do Ah, nosso encontro. E alguém, por exemplo, que está passando por uma dificuldade, como você já passou, e em todos os sentidos, como você é uma terapeuta holística, que conselho você daria para essa pessoa? Pode usar, fale com os nossos seguidores. a grande dificuldade que eu vejo, Lourdes, é em pedir ajuda. O ser humano tem uma trava em pedir ajuda. Então não tenha medo, não tenha vergonha, peça ajuda, converse, sempre vai ter alguém, o Senhor nunca vai te deixar desamparado. Ele sempre vai enviar uma pessoa, vai enviar uma situação a qual você possa conversar e contar a sua situação.
O primeiro passo é esse, é pedir ajuda. Pedir ajuda é libertador. E a partir daí, você vai entender que a gente não consegue nada nessa vida sozinho. Nós somos seres humanos que não fomos feitos nem criados para sermos sozinhos. A gente precisa desse suporte, a gente precisa de uma amiga, a gente precisa de abraço de mãe, de pai, a gente precisa de líderes. Eu tenho líderes, né? Já quero agradecer a Deus pela vida dos meus líderes espirituais, meus irmãos da minha igreja, o meu esposo, que é o meu sacerdote do meu Fala o lar. nome dele. Douglas, o amor da minha vida. Isso. E é sobre isso, Lourdes, a gente não se prender, porque o medo de pedir ajuda, a vergonha, nos trava. Sim. E coloca a gente com uma perspectiva de que eu sou pequeno. Se eu estou pedindo ajuda é porque eu sou pequeno, porque eu não consigo, porque eu sou fraco. E é muito pelo contrário. Pedir ajuda é só para quem é corajoso, Sim. né? Para quem está disposto a lutar e mudar daquele cenário. E agora você falou aí para quem está. E se alguém fala assim, puxa, eu estou escolhendo uma profissão e não sabia. Para quem fala assim, eu quero ser uma terapeuta também. Que conselho você daria? Almas. Entender que além de um corpo físico, aquela pessoa tem uma alma. Então, quando for tratar com um ser humano, você tem que entender que ali, naquele momento, você é apenas outro ser humano. E você também passou por dores difíceis que hoje você está curada, porque você se trabalhou, é terapeuta, foi formada, mas que um dia aquilo também doeu. Porque o grande erro das pessoas, Lourdes, é querer invalidar a dor do outro. Às vezes, para mim e para você, aquela dor é pequena, aquela dor é fácil de passar, de superar, mas para o outro aquilo dói, aquilo magoa, aquilo traz sofrimento e traz pensamentos de incapacidade e impotência. Então, quando for tocar em outros seres humanos, seja apenas outro ser humano. Nossa, profundo. Eu sei que você está gostando, mas nós temos que ir embora. Lucélia, eu quero te agradecer imensamente pelo seu sim, te agradecer por você colocar toda a sua experiência de estudo e de vida no seu livro, disponibilizar e por ter vindo aqui conosco. Que Deus te abençoe, te ilumine para que você prospere em todos os seus projetos. Amém, Lourdes. Eu que agradeço. Foi um prazer te conhecer pessoalmente. Só conhecia de ouvir falar e muito bem da pessoa obrigada. Maravilhosa que você é. Eu sei que você entende tudo isso que eu estou falando aqui, porque dá para ver que você é uma mulher espiritual. E eu agradeço a Deus por Ele ter alinhado o meu caminho com o seu. Obrigada. E nós estamos aqui, veja bem, Lucélia Andrade nos mostrou que ser terapeuta holística é ser especialista em humanidade e que cada capítulo difícil pode se tornar uma fonte de cura e inspiração. A trajetória da Lucélia nos lembra que nós não somos definidos pelo que nos acontece, mas pelo que nós escolhemos ser e fazer com isso. Que possamos levar dessa conversa que tivemos com a Lucélia, a coragem de atravessar desertos na nossa vida e a esperança de escrever novos capítulos da nossa vida. Mais uma vez, quero agradecer Móveis Plaza, nosso patrocinador oficial. E você, se você gostou, compartilhe, se inscreva no nosso canal e eu te espero até no próximo episódio. O Hora Mais com Lourdes Struziati é um oferecimento de Móveis Plaza, a sua casa vai amar. Farmácia Econômica Popular de Itaporã. Progeporã. R1 Modas. Sensu Mídia Marketing Indoor.
Farmácia Santo Antônio. Tudo o que você precisa tem aqui.